Racismo e política. Na primeira parte deste livro falamos de como o racismo é sobretudo uma relação de poder que se manifesta em circunstâncias históricas. Na perspectiva estrutural que é nosso foco, se consideramos o racismo um processo histórico e político, a implicação é que precisamos analisá-lo sob o prisma da institucionalidade e do poder. A política, devido a características específicas da sociedade contemporânea sobre as quais falaremos adiante, passa pelo Estado, ainda que não se restrinja a ele. Um exemplo está na ação de grupos e movimentos sociais. Grande parte de suas reivindicações, por mais específicas que possam ser, é dirigida ao poder estatal na forma da luta por direitos, como igualdade, liberdade, educação, moradia, trabalho, cultura, etc. O movimento pela abolição da escravidão e luta pelos direitos civis e contra a segregação racial são exemplos de um fazer político que, mesmo confrontando as instituições, foi em alguma medida conformado pela dinâmica jurídico-estatal. Uma vez que o Estado é a forma política do mundo contemporâneo, o racismo não poderia se reproduzir se ao mesmo tempo não alimentasse e fosse também alimentado pelas estruturas estatais. É por meio do Estado que a classificação de pessoas e a divisão dos indivíduos em classes e grupos é realizada. Os regimes colonialistas e escravistas, o regime nazista, bem como o regime do apartheid sul-africano não poderiam existir sem a participação do Estado e de outras instituições como escolas, igrejas e meios de comunicação. O Estado moderno pode ser de duas formas. 1. Estado racista, que temos como exemplos a Alemanha nazista, a África do Sul antes de 1994, os Estados Unidos antes de 1963. 2. Estado racial, todos eles determinados estruturalmente pela classificação racial, não havendo uma terceira opção. Com isso, quer dizer Goldberg que o racismo não é um dado acidental, mas é um elemento constitutivo dos Estados modernos. Ao apontar a íntima relação entre a história do Estado e a definição racial, David T. Goldberg se surpreende com o virtual silêncio da literatura sobre a teoria do Estado acerca das dimensões raciais do Estado moderno. Goldberg também aponta para o fato de que a produção teórica sobre raça e racismo por conta de uma virada culturalista ocorrida nas últimas décadas, tem evitado uma reflexão abrangente acerca da implicação do Estado na formação racial e na exclusão racial. Nossa intenção neste capítulo é fornecer elementos para que a relação entre a formação do Estado e a constituição das identidades raciais volte ao centro das reflexões tanto da teoria do Estado quanto dos estudos das relações raciais. Neste capítulo, portanto, em que pretendemos discutir a relação entre Estado e racismo, traçamos 4 objetivos. 1. Apresentar alguns aspectos conceituais do Estado. 2. Falar da relação entre Estado, nação e racismo. 3. Analisar o problema do racismo e da representatividade política. 4. Tratar da relação entre Estado, racismo e violência, ocasião em que mobilizaremos as contribuições de Michel Foucault, Achille Mbembe e Marielle Franco. Mas o que é o Estado? Há inúmeras controvérsias sobre a definição do Estado, e não nos caberia apresentar todas neste momento. Porém, é importante dizer que a lógica dessa relação entre racismo e Estado assenta-se em cima de 2 premissas fundamentais. 1. As teorias do Estado relacionam-se com a teoria econômica. 2. As concepções de racismo, como acontece com a teoria econômica, trazem ainda que indiretamente uma teoria do Estado. Estado e racismo nas teorias liberais. Nas teorias liberais sobre o Estado há pouco espaço para o tratamento da questão racial. O racismo é visto como uma irracionalidade em contraposição à racionalidade do Estado, manifestada na impessoalidade do poder e na técnica jurídica. Nesse sentido, raça e racismo se diluem no exercício da razão pública, na qual deve imperar a igualdade de todos perante a lei. Tal visão sobre o Estado se compatibiliza com a concepção individualista do racismo, em que a ética e, em último caso, o direito, devem ser o antídoto contra atos racistas. Sob este prisma, a tarefa de uma sociedade democrática mais do que combater o racismo é eliminar o peso da raça sobre a liberdade dos indivíduos, desmantelar os privilégios raciais e instituir o império da lei. Na perspectiva liberal, a expressão máxima da soberania é a produção de normas gerais por um corpo composto por homens e mulheres livres e iguais. Esses homens e mulheres são considerados sujeitos completos, capazes de autoconhecimento, autoconsciência e autorrepresentação. Assim, a política se define, simultaneamente, como um projeto de autonomia e a realização de um acordo em uma coletividade, acordo esse que a filosofia política clássica denomina de contrato social. E é justamente a ideia de consenso presente na teoria do contrato social que Charles Mills questiona na obra The Racial Contract. Para Mills, como o título de sua obra já enuncia, a teoria do contrato social estabelece o pressuposto moral e epistemológico de uma civilização que na verdade se unifica em torno da raça, no caso a branca, como critério de pertencimento e normalidade, e ao mesmo tempo como forma de exclusão de outros povos e culturas. As teorias que analisam o Estado do ponto de vista da ética se restringem a descrever aspectos institucionais ou jurídicos da organização política, ou não conseguem fornecer explicações suficientes sobre a relação entre raça e política. Como explicar os Estados abertamente racistas, como a Alemanha nazista, os Estados Unidos até 1963 e a África do Sul durante o regime do apartheid? Como explicar a persistência do racismo mesmo em estados que juridicamente condenam o racismo? Como explicar a ação violenta de agentes do Estado e suas práticas sistematicamente orientadas contra grupos raciais?
Como é possível considerar como um problema ético, jurídico ou de supremacia branca os milhares de jovens negros assassinados a cada ano no Brasil? Estado, poder e capitalismo. Uma definição de Estado que pode contemplar a questão racial em termos estruturais, nos é fornecida por Joaquim Hirsch, para quem o Estado é a condensação material de uma relação social de força. Está longe de ser o Estado resultado de um contrato social, a corporificação da vontade popular democrática, o ápice da racionalidade ou instrumento de opressão da classe dominante. Essas definições, que passeiam entre o idealismo e a simplificação abstrata, não revelam a materialidade do Estado enquanto um complexo de relações sociais indissociável do movimento da economia. Dizer que o Estado é relação material de força ou uma forma específica de exercício do poder e de dominação é sem dúvida um avanço diante de definições como bem comum ou complexo de normas jurídicas. Mas ainda persiste uma dúvida: por que essa relação material de força tomou a forma de um poder centralizado, impessoal e que é visto como separado da sociedade? Por que a dominação concretiza-se institucionalmente sob a lógica do Estado? Por que o poder político assumiu especificamente a forma Estado? Para responder a tais questões estabeleceremos uma relação entre a formação do Estado contemporâneo e a constituição das relações econômicas capitalistas. Vejamos por contraste as sociedades pré-capitalistas. Ainda que tenham as sociedades pré-capitalistas se constituído por múltiplas formas de dominação e de exercício difuso do poder político, as características da ordem capitalista são bastante específicas. É apenas com o desenvolvimento do capitalismo que a política assume a forma de um aparato exterior, relativamente autônomo e centralizado, separado do conjunto das relações sociais, em especial das relações econômicas. No capitalismo, a organização política da sociedade não será exercida diretamente pelos grandes proprietários ou pelos membros de uma classe, mas pelo Estado. A sociedade capitalista tem como característica fundamental a troca mercantil. Desse modo, a existência da sociedade capitalista depende que os indivíduos que nela vivem relacionem-se entre si, predominantemente, como livres e iguais. Só é garantida esta condição aos indivíduos quando a troca mercantil pode se generalizar e se tornar a lógica constitutiva da sociedade. Por isso, caberá ao Estado assegurar o direito à liberdade individual, à igualdade formal e principalmente à propriedade privada. Sem liberdade individual, igualdade formal e propriedade não poderia haver contratos, mercado e, portanto, capitalismo. Ao observarmos a estrutura das relações econômicas, já temos boas indicações para compreender o porquê da política assumir a forma Estado no mundo contemporâneo. Para proteger a liberdade individual, a igualdade formal e a propriedade privada, o Estado terá de manter um delicado equilíbrio em sua atuação, que exige preservar a unidade em uma sociedade estruturalmente individualista e atomizada, que tende a inúmeros conflitos e ao mesmo tempo, a fim de não comprometer o imaginário da igualdade de todos perante a lei, aparecer como um poder impessoal e imparcial e acima dos conflitos individuais. O papel do Estado no capitalismo é essencial: a manutenção da ordem, garantia da liberdade e da igualdade formais e proteção da propriedade privada, do cumprimento dos contratos, além da internalização das múltiplas contradições, seja pela coação física ou por meio da produção de discursos ideológicos justificadores da dominação. Portanto, a forma com que os indivíduos atuam na sociedade, seu reconhecimento enquanto integrantes de determinados grupos e classes, bem como a constituição de suas identidades, relacionam-se às estruturas que regem a sociabilidade capitalista. A particularidade do modo de socialização capitalista reside na separação e na simultânea ligação entre Estado e sociedade, política e economia. Sob as condições econômicas da sociedade capitalista, o Estado dá forma a uma comunidade política cuja socialização é feita de antagonismos e contradições expressas nos interesses individuais. Daí resulta que o Estado não é apenas o garantidor das condições de sociabilidade do capitalismo, mas é também o resultado dessas mesmas condições, o que faz dele mais do que um mero árbitro ou um observador neutro da sociedade. Como a sociedade é dinâmica, as condições econômicas e as relações de força alteram-se o tempo todo, e os conflitos tendem a surgir. Esses conflitos pressionam a capacidade do Estado de manter as estruturas socioeconômicas fundamentais e a adaptação do Estado às transformações sociais, sem comprometer sua unidade relativa e sua capacidade de garantir a estabilidade política e econômica. Portanto, a atuação do Estado, como a forma política da sociedade capitalista, está histórica e logicamente conectada com a reprodução das outras formas sociais do capitalismo: a forma mercadoria, propriedade privada, a forma dinheiro, finanças e a forma jurídica, liberdade e igualdade. Entretanto, dizer que o Estado é capitalista não é o mesmo que dizer que o Estado se move única e exclusivamente pelos interesses dos detentores do capital. A ligação entre Estado e capitalismo é muito mais complexa e estrutural, tendo em vista que o Estado contemporâneo, marcado pela impessoalidade e pela pretensa separação com o mercado, só pode ser vislumbrado no contexto do capitalismo. A existência do mercado, enquanto relação entre sujeitos de direito e proprietários de mercadorias, depende de que o Estado garanta a propriedade privada e as relações jurídicas por meio do controle burocrático e da repressão, o que supõe uma capacidade interventiva sempre presente. Ao mesmo tempo, os alicerces do Estado dependem da existência assegurada do processo de valorização capitalista regulada pelo mercado.
Isso tudo significa que o Estado tem uma autonomia relativa sobre a economia, algo importante para a preservação do próprio capitalismo. Todavia, a relação é constantemente colocada em questão pelas lutas políticas que se desenvolvem no seio da sociedade. Sendo a sociedade capitalista marcada por intensos conflitos, é comum que grupos isolados queiram fazer prevalecer seus interesses específicos, e para isso, tentem dirigir o Estado e seus aparelhos de força. Nesse momento em que os conflitos entre os diversos grupos integrantes da sociedade capitalista tornam-se mais agudos, a ponto de comprometer a própria reprodução da sociedade, é que a autonomia relativa do Estado se comprova nas suas intervenções. Essa é a lógica por trás das intervenções estatais: limitar a ação destruidora de certos grupos de interesse e, eventualmente, até mesmo permitir a implantação de mecanismos que assegurem alguma forma de participação popular que restaure a legitimidade do sistema. Os liames da sociedade capitalista são mantidos por uma combinação de violência e consenso, cujas doses dependem do estágio em que se encontram os conflitos e as crises. As reformas jurídicas que concedem direitos sociais aos trabalhadores e às minorias são exemplos bem acabados desse processo, uma vez que, dependendo da força e do poder organizativo dos trabalhadores, certas reivindicações serão obtidas, como aumentos salariais e melhores condições de trabalho. Entretanto, no contexto de uma crise econômica em que os assalariados estejam politicamente enfraquecidos e a manutenção dos direitos sociais comprometa o lucro das empresas capitalistas, a expressão do poder estatal mudará significativamente no intuito de reagir à nova forma adquirida pela interação entre as alterações econômicas e os conflitos sociais. O Estado, desse modo, não é um mero instrumento dos capitalistas. Pode-se dizer que o Estado é de classe, mas não de uma classe, salvo em condições excepcionais e de profunda normalidade. Em uma sociedade dividida em classes e grupos sociais, o Estado aparece como uma unidade possível, em uma vinculação que se vale de mecanismos repressivos e material-ideológicos. E quando a ideologia não for suficiente, a violência física fornecerá o remendo para uma sociedade estruturalmente marcada por contradições, conflitos e antagonismos insuperáveis, mas que devem ser metabolizados pelas instituições. O poder judiciário é o maior exemplo dessa institucionalização dos conflitos. Esses fatores explicam a importância da construção de um discurso ideológico calcado na meritocracia, no sucesso individual e no racismo a fim de naturalizar a desigualdade. O conflito social de classe não é o único conflito existente na sociedade capitalista. Há outros conflitos que, embora não se articulem com as relações de classe, não se originam delas e tampouco desapareceriam com ela. São conflitos raciais, sexuais, religiosos, culturais e regionais que podem remontar a períodos anteriores ao capitalismo, mas que nele tomam uma forma especificamente capitalista. Portanto, entender a dinâmica dos conflitos raciais e sexuais é absolutamente essencial à compreensão do capitalismo, visto que a dominação de classe se realiza nas mais variadas formas de opressão racial e sexual. A relação entre Estado e sociedade não se resume à troca e produção de mercadorias. As relações de opressão e de exploração sexuais e raciais são importantes na definição do modo de intervenção do Estado e na organização dos aspectos gerais da sociedade. Há, portanto, um nexo estrutural entre as relações de classe e a constituição social de grupos raciais e sexuais que não pode ser ignorado. Como afirmei no artigo Estado, Direito e Análise Materialista do Racismo, as classes, quando materialmente consideradas, também são compostas de mulheres, pessoas negras, indígenas, gays, imigrantes, pessoas com deficiência, que não podem ser definidas tão somente pelo fato de não serem proprietários dos meios de produção. Para entender as classes em seu sentido material, portanto, é preciso antes de tudo dirigir o olhar para a situação real das minorias. Com base nas contribuições de Foucault, Judith Butler analisa o vínculo entre Estado, direito e identidade. Em suas últimas entrevistas, Foucault dá a entender que dentro dos arranjos políticos contemporâneos as identidades se formam em relação a certos requisitos do Estado liberal, os quais presumem que a afirmação de direitos e a reivindicação de direitos legais só podem ser feitas com base em uma identidade singular e injuriada. Quanto mais específicas se tornam as identidades, mais totalizadas se tornam por essa mesma especificidade. Na verdade, podemos entender esse fenômeno contemporâneo como um movimento pelo qual um aparelho jurídico produz o campo de possíveis sujeitos políticos. Entendendo raça e nação, a formação dos Estados nacionais exigiu uma profunda reorganização da vida social, que englobou não somente aspectos políticos e econômicos, mas também a constituição das identidades. Novas formas de racionalidade e de percepção do tempo e espaço tiveram de emergir a fim de que um mundo baseado no contrato e na troca mercantil pudesse nascer, dissolvendo e destruindo tradições e formas sociais vinculadas à lógica das sociedades pré-capitalistas. Nesse processo de formação dos Estados é que reside a importância da nacionalidade enquanto narrativa acerca de laços culturais orgânicos e característicos de um determinado povo, que se assenta sobre um determinado território e é governado por um poder centralizado. Não por acaso a referência aos Estados modernos é acompanhada do adjetivo nacional. A ideologia nacionalista é central para a construção de um discurso em torno da unidade do Estado a partir de um imaginário que remonte a uma origem ou a uma identidade comum. A incorporação deste novo mundo depende do surgimento de novas identidades que se materializarão na língua, na religião, nas relações de parentesco, nos sentimentos, nos desejos e nos padrões estéticos.
Tais elementos criam um imaginário social de unidade nacional de pertencimento cultural que vincula identidades individuais e coletivas, comunidade e Estado. É importante ressaltar que a nacionalidade não é o resultado apenas do espontaneísmo ou do acaso. Mecanismos e práticas institucionalizadas de poder condicionadas por estruturas político-econômicas atuam decisivamente na constituição da nacionalidade. O nacionalismo preenche as enormes fissuras da sociedade capitalista, afastando a percepção acerca dos conflitos de classe, de grupos e, em particular, da violência sistemática do processo produtivo. Mas isso não significa que o nacionalismo, e seu derivado, o racismo, tenha sido concebido com a função de acobertar a violência econômica. Essa explicação funcionalista, ainda que parcialmente correta, seria bastante frágil diante de contextos em que a ideologia da democracia racial ou o advento de discursos sobre pretensas sociedades pós-raciais são afirmados a todo momento, ou ainda em situações em que conflitos de classe entre etnias ou grupos religiosos estão abertamente deflagrados. A questão aqui, portanto, é também estabelecer na trilha que estamos construindo até o momento uma relação estrutural e histórica, e não meramente funcional ou lógica, entre política, economia e racismo. O nacionalismo é o solo sobre o qual indivíduos e grupos humanos renascem como parte de um mesmo povo, no interior de um território e sob poder de soberania. Haverá a destruição, dissolução e a incorporação de tradições, costumes e culturas regionais e particulares que eventualmente entrarão em choque com o Estado-nação. Daí ser possível concluir que a nacionalidade que se manifesta como orgulho nacional, amor à pátria, espírito do povo, é resultado de práticas de poder e de dominação convertidas em discursos de normalização da divisão social e da violência praticada diretamente pelo Estado, ou por determinados grupos sociais que agem com beneplácito estatal. A questão da delimitação territorial e da construção da nacionalidade merece particular atenção devido às implicações sobre o tema aqui tratado. O controle da população pelo Estado, o que engloba o processo de formação das subjetividades adaptadas ao capitalismo, depende de um planejamento territorial que permita o controle e a vigilância da população. O controle da natalidade, a definição dos critérios de entrada e permanência no território consoante elementos de nacionalidade determinados pelo direito, a criação de guetos ou de reservas para certos grupos sociais, também definidos direta ou indiretamente segundo padrões étnicos, culturais ou religiosos, e o estabelecimento de condições jurídicas para o reconhecimento de territórios ou de propriedades coletivas segundo a identidade de grupo, quilombolas, indígenas, etc., demonstram a exaustão como a nacionalidade e a dominação capitalista se apoiam em uma construção espaço-identitária que pode ser vista na classificação racial, étnica, religiosa e sexual de indivíduos como estratégia de poder. Paul Gilroy nos ensina como a nação é constituída por uma tecnologia de poder que se apoia em raça e gênero para estabelecer hierarquias sociais. A reprodução de diferenças baseadas em raça e gênero depende do controle socioestatal sobre o corpo das mulheres. Os racismos que codificaram a biologia em termos culturais têm sido facilmente introduzidos com novas variantes que circunscrevem o corpo numa ordem disciplinar e codificam a particularidade cultural em práticas corporais. As diferenças de gênero se tornam extremamente importantes nesta operação antipolítica, porque elas são o símbolo mais proeminente da irresistível hierarquia natural que deve ser restabelecida no centro da vida diária. As forças nada sagradas da biopolítica nacionalista interferem nos corpos das mulheres, encarregados da reprodução da diferença étnica absoluta e da contaminação de linhagens de sangue específicas. A integridade da raça ou da nação, portanto, emerge como a integridade da masculinidade. Na verdade, ela só pode ser uma nação coesa se a versão correta de hierarquia de gênero for instituída e reproduzida. A família é o eixo para estas operações tecnológicas. Ela conecta os homens e as mulheres, os garotos e as garotas à comunidade mais ampla a partir da qual eles devem se orientar se quiserem possuir uma pátria. Do mesmo modo que o nacionalismo cria as regras de pertencimento dos indivíduos a uma dada formação social, atribuindo-lhes ou reconhecendo-lhes determinada identidade, pela mesma lógica, também cria regras de exclusão. Tanto a classificação dos indivíduos quanto o ato de inclusão e exclusão são operados em última instância pelo poder político. Para Achille Mbembe, no final do século XIX, a sociedade francesa teve de se preparar para que a lógica do nacional-colonialismo, em clara alusão ao nacional-socialismo, pudesse naturalizar as atrocidades do colonialismo francês. Formado por instituições ligadas ao Estado, bem como setores influentes da sociedade francesa, o nacional-colonialismo visava normalizar o tema da diferença racial na cultura de massas através do estabelecimento de instituições como museus e jardins zoológicos humanos, publicidade, literatura, artes, constituição de arquivos, disseminação de narrativas fantásticas reportadas pela imprensa popular e realização de exportações internacionais. Portanto, foi um projeto nacional a produção de um discurso sobre o outro, tornando racional e emocionalmente aceitável a conquista e a destruição daqueles com os quais não se compartilhava a mesma identidade. A relação entre raça, racismo e nacionalidade é ressignificada por Paul Gilroy em O Atlântico Negro. Para o autor, raça e racismo não são termos compreensíveis nos limites nacionais ou regionais. Da mesma forma, a ideia de modernidade não se reduz à racionalidade iluminista europeia. Raça e racismo são produtos do intercâmbio e do fluxo internacional de pessoas, de mercadorias e de ideias, o que engloba, necessariamente, uma dimensão afrodiaspórica.
Assim, o que chamamos de modernidade não se esgota na racionalidade iluminista europeia, no estado impessoal e nas trocas mercantis. A modernidade é composta pelo tráfico, pela escravidão, pelo colonialismo, pelas ideias racistas, mas também pelas práticas de resistência e pelas ideias antirracistas formuladas por intelectuais negros e indígenas. A compreensão do mundo contemporâneo está ligada à compreensão da diáspora africana, ou seja, do modo com que a África se espalhou pelo mundo. De tal sorte que no Brasil a compreensão do racismo e a possível configuração de estratégias de luta antirracista dependem de um olhar para a América, para a África e para a formação do fluxo de pessoas e ideias em âmbito internacional. A fim de tratar a formação das identidades de modo relacional e histórico, Lélia Gonzalez utiliza-se da categoria americanidade. A autora explica a importância do termo para a compreensão dos elementos que unificam as experiências dos povos da América. Seu valor metodológico, a meu ver, está no fato de permitir a possibilidade de resgatar uma unidade específica, historicamente forjada no interior de diferentes sociedades que se formaram numa determinada parte do mundo. Portanto, a Améfrica, enquanto sistema etnográfico de referência, é uma criação nossa e de nossos antepassados no continente em que vivemos, inspirados em modelos africanos. Por conseguinte, o termo americanos designa toda uma descendência, não só a dos africanos trazidos pelo tráfico negreiro, como a daqueles que chegaram à América muito antes de Colombo. Ontem como hoje, americanos oriundos dos mais diferentes países têm desempenhado um papel crucial na elaboração dessa americanidade que identifica na diáspora uma experiência histórica comum que exige ser devidamente conhecida e cuidadosamente pesquisada. Embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos que o sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja, o racismo, essa elaboração fria e extrema do modelo ariano de explicação, cuja presença é uma constante em todos os níveis de pensamento, assim como parte e parcela das mais diferentes instituições dessas sociedades. Aníbal Quijano fala de como foi estabelecida uma divisão racial do trabalho no contexto da colonização latino-americana. Ao tratar do sistema colonial instituído na América pela Espanha, Quijano conta que em alguns casos, a nobreza indígena, numa reduzida minoria, foi eximida da servidão e recebeu um tratamento especial, devido a seus papéis como intermediária com a raça dominante. E lhe foi também permitido participar de alguns dos ofícios nos quais eram empregados os espanhóis que não pertenciam à nobreza. Por outro lado, os negros foram reduzidos à escravidão. A divisão racial do trabalho pode ainda ser amplamente constatada nas sociedades contemporâneas, pois mesmo em países onde o racismo não é abertamente praticado pelo Estado ou em que há leis antirracistas, indivíduos pertencentes a grupos minoritários recebem salários menores e estão mais expostos a trabalhos insalubres ou precarizados. Da mesma forma, o racismo foi e continua sendo elemento constitutivo da nacionalidade brasileira. Demonstra isso o fato de que o chamado pensamento social brasileiro, paradoxalmente pouco estudado no Brasil, faz da questão da raça um tema essencial. Três questões mobilizaram decisivamente a intelectualidade brasileira desde o século XIX, e resumem o cerne do pensamento social sobre a formação da nação e da economia brasileira. 1. O que seria o Brasil após a independência de Portugal? 2. O que seria o Brasil com o fim do Império? 3. O que seria o Brasil com o fim da escravidão? Podemos afirmar que o pensamento social brasileiro, em seus mais diversos matizes ideológicos, se ocupou da questão racial, direta ou indiretamente. De fato, é uma questão crucial pensar em como uma nação pode se constituir em um país de profundas desigualdades, atravessado pelo estigma de 388 anos de escravidão. O que é curioso notar é que os projetos nacionais no Brasil desde a implantação da Primeira República caminharam no sentido de institucionalizar o racismo, tornando parte do imaginário nacional. Ou seja, o Brasil é um típico exemplo de como o racismo se converte em tecnologia de poder e modo de internalizar as contradições. Em O Espetáculo das Raças, Lilias Schwartz nos mostra, tal como Membe fez com a França, a importância das instituições estatais, no caso, as faculdades de Direito de Recife e São Paulo, as faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, o Museu de História Natural do Pará, para a disseminação da ideologia do racismo científico no contexto da República Velha. A partir de 1930, a necessidade de unificação nacional e a formação de um mercado interno em virtude do processo de industrialização, dão origem a toda uma dinâmica institucional para a produção do discurso da democracia racial, em que a desigualdade racial, que se reflete no plano econômico, é transformada em diversidade cultural e, portanto, tornada parte da paisagem nacional. O mesmo se deu nos processos de unificação nacional nos Estados Unidos e na África do Sul. A unidade nacional foi construída com racismo e não apesar dele. Nos Estados Unidos, a unidade nacional ocorreu tendo a segregação racial como condição de convivência pacífica entre os estados do Sul e do Norte depois da Guerra Civil e do período da Reconstrução. A reconstrução dos Estados Unidos pós-Guerra Civil foi feita sobre o sistema de leis segregacionistas conhecido como Jim Crow. Já na África do Sul, a unidade contraditória que caracteriza toda a nação também valeu-se da incorporação e institucionalização da segregação racial contra a maioria negra da população e um regime jurídico conhecido como apartheid, uma mistura macabra de práticas colonialistas e escravistas com nazismo, que vigorou até os anos 1990. Por fim, há que se ressaltar que especialmente nos países latino-americanos, africanos e asiáticos, o nacionalismo nem sempre se converteu em práticas colonialistas,
mas na afirmação de uma nacionalidade que se tornou a base cultural e ideológica para a resistência anticolonialista e para as lutas por independência política e econômica. Sob as mais diversas formas e contextos históricos, a reivindicação da cultura indígena na forma do pan-indigenismo foi e ainda é crucial na política latino-americana. Do mesmo modo, o panafricanismo desempenha função primordial na constituição do imaginário de resistência não apenas em África, mas em todos os países da diáspora africana, e o pan-arabismo nos países e comunidades de cultura árabe também é exemplo de luta antirracista e de resistência anticolonial. Representatividade importa. Chegamos então à questão da representatividade política, que aqui consideraremos em termos amplos como representatividade institucional, não apenas como a presença de integrantes de minorias em funções de Estado ou em atividades político-partidárias. Enfim, o que chamamos de representatividade refere-se à participação de minorias em espaços de poder e prestígio social, inclusive no interior dos centros de difusão ideológica como os meios de comunicação e a academia. Eis a questão. Seria, por exemplo, a presença de pessoas negras ou indígenas em posições de poder e destaque suficiente para combater o racismo? Para algumas pessoas, a existência de representantes de minorias em tais posições seria a comprovação da meritocracia e do resultado de que o racismo pode ser combatido pelo esforço individual e pelo mérito. Essa visão, quase delirante, mas muito perigosa, serve no fim das contas apenas para naturalizar a desigualdade racial. Mas o problema da representatividade não é simples e tampouco se esgota nessa caricatura da meritocracia. Não há dúvidas de que a representatividade é um passo importante na luta contra o racismo e outras formas de discriminação, e há excelentes motivos para defendê-la. Quem pode duvidar da importância para a luta antidiscriminatória existir uma mulher negra em posições na academia, nos meios de comunicação e no judiciário geralmente associadas a homens brancos? Nesse sentido, a representatividade pode ter dois efeitos importantes no combate à discriminação: propiciar a abertura de um espaço político para que as reivindicações das minorias possam ser repercutidas, especialmente quando a liderança conquistada for resultado de um projeto político coletivo. Desmantelar as narrativas discriminatórias que sempre colocam minorias em locais de subalternidade. Isso pode servir para que, por exemplo, mulheres negras questionem o lugar social que o imaginário racista lhes reserva. A força da eleição ou o reconhecimento intelectual de um homem negro, e especialmente, de uma mulher negra, não podem ser subestimados quando se trata de uma realidade dominada pelo racismo e pelo sexismo. Ademais, a representatividade é sempre uma conquista, o resultado de anos de lutas políticas e de intensa elaboração intelectual dos movimentos sociais que conseguiram influenciar as instituições. Entretanto, as palavras de Charles Hamilton e Kwame Ture devem ecoar em nossas mentes e nos servir de alerta: visibilidade negra não é poder negro. O que os dois pensadores afirmam é que o racismo não se resume a um problema de representatividade, mas é uma questão de poder real. O fato de uma pessoa negra estar na liderança não significa que esteja no poder, e muito menos que a população negra esteja no poder. Como já ressaltamos antes, uma das características das instituições é se reformar para dar conta de seus conflitos internos e responder aos externos, a fim de preservar a sua existência e também as condições de dominação do grupo no poder. Por isso, não é incomum que instituições públicas e privadas passem a contar com a presença de representantes de minorias em seus quadros sempre que pressões sociais coloquem em questão a legitimidade do poder institucional. No caso do Brasil, um país de maioria negra, a ausência de representantes da população negra em instituições importantes já é motivo de descrédito para tais instituições, vistas como inefensas à renovação, retrógradas, incompetentes e até antidemocráticas, o que não deixa de ser verdade. A falta de diversidade racial e de gênero só é bem vista em nichos ideológicos ultra-reacionários e de extrema-direita. Caso contrário, é motivo de constrangimento, deslegitimação e pode até gerar prejuízos econômico-financeiros, boicotes ao produto, problemas de imagem, ações judiciais, etc. Porém, por mais importante que seja, a representatividade de minorias em empresas privadas, partidos políticos, instituições governamentais não é nem de longe o sinal de que o racismo e ou o sexismo estão sendo ou foram eliminados. Na melhor das hipóteses, significa que a luta antirracista e antissexista está produzindo resultados no plano concreto, e na pior, que a discriminação está tomando novas formas. A representatividade, insistimos, não é necessariamente uma reconfiguração das relações de poder que mantém a desigualdade. A representatividade é sempre institucional e não estrutural, de tal sorte que quando exercida por pessoas negras, por exemplo, não significa que os negros estejam no poder. Ansel Japp alerta que os pedidos pela democratização do acesso às funções do sistema, por mais justificados que possam ser no caso concreto, em geral desemboca na continuidade do desastre, com pessoal de gestão mais mesclado e com uma distribuição das vantagens e desvantagens que nem chega a ser mais igualitária, apenas muda o tipo de injustiça. Esse tipo de procedimento, na melhor das hipóteses, desembocará no direito de todos comerem no McDonald's e votarem nas eleições, ou se não no direito de ser torturado por um policial da mesma cor de pele, mesmo sexo e falante da mesma língua de sua vítima. Primeiro, porque a pessoa alçada à posição de destaque pode não ser um representante, no sentido de vocalizar as demandas por igualdade do grupo racial ou sexual ao qual pertença. Este ponto, aliás, encerra uma grande contradição no que se refere aos efeitos do racismo, muito bem apontada pelo filósofo Cornel West,
cultiva-se a falsa ideia de que membros de minorias pensam em bloco e que não podem divergir entre si. Isso é conveniente para os racistas, porque, sem a possibilidade do conflito, cria-se um ambiente de constrangimento todas as vezes que negros demonstram divergir com medidas tomadas por uma instituição de maioria branca. A representatividade nesse caso tem o efeito de bloquear posições contrárias ao interesse do poder instituído e impedir que as minorias evoluam politicamente, algo que só é possível com o exercício da crítica. Em segundo, porque mesmo havendo compromisso político do representante com o grupo racial ou sexual ao qual pertença, isso não implica que ele terá o poder necessário para alterar as estruturas políticas e econômicas que se servem do racismo e do sexismo para reproduzir as desigualdades. Da biopolítica à necropolítica, em seu famoso texto Em Defesa da Sociedade, Foucault demonstra que o racismo está diretamente relacionado à formação dos estados a partir do século XIX. O discurso biologizante das raças, especialmente da pureza das raças, denota uma das funções do Estado, o protetor da integridade, da superioridade e da pureza da raça. Essa conexão entre a pureza das raças e o Estado é para Foucault a expressão da face antirrevolucionária, conservadora e reacionária que o discurso político assume após as revoluções liberais do século XVIII. O racismo, diz Foucault, é literalmente o discurso revolucionário, mas pelo avesso. A soberania do Estado apoia-se, como já dissemos, na integridade nacional, que é a proteção da raça. Portanto, os Estados a partir do século XIX operam sob o racismo, segundo a lógica do que Foucault denomina racismo de Estado. Mas de que modo o racismo estaria ligado ao Estado? Qual a natureza desta ligação? Foucault não trata o racismo somente como um discurso ou ideologia. Para ele o racismo é uma tecnologia de poder, mas que terá funções específicas, diferente das demais de que dispõe o Estado. Foucault nos conta que desde o século XIX os sentidos da vida e da morte ganham um novo status. As mudanças socioeconômicas ocorridas a partir do século XIX impõem uma mudança significativa na concepção de soberania, que deixa de ser o poder de tirar a vida para ser o poder de controlá-la, de mantê-la e prolongá-la. A soberania se torna o poder de suspensão da morte, de fazer viver e deixar morrer. A saúde pública, o saneamento básico, as redes de transporte e abastecimento, a segurança pública, são exemplos do exercício do poder estatal sobre a manutenção da vida, sendo que sua ausência seria o deixar morrer. O biopoder, como Foucault denomina este modo de exercício do poder sobre a vida, é cada vez mais disciplinar e regulamentador. Mas fica a questão: se o poder do Estado se manifesta como tecnologia de sustentação e prolongamento da vida, o que tornaria possível o assassinato, a determinação da morte? Como exercer o poder da morte, como exercer a função da morte, num sistema político centrado no biopoder? Pergunta Foucault. É aí que o racismo exerce um papel central. Para Foucault, a emergência do biopoder inseriu o racismo como mecanismo fundamental do poder do Estado, de tal modo que quase não haja funcionamento moderno do Estado que em certo momento, em certo limite e em certas condições, não passe pelo racismo. O racismo tem, portanto, duas funções ligadas ao poder do Estado. A primeira é a da fragmentação, de divisão no contínuo biológico da espécie humana, introduzindo hierarquias, distinções, classificações de raças. O racismo estabelecerá a linha divisória entre superiores e inferiores, entre bons e maus, entre os grupos que merecem viver e os que merecem morrer, entre os que terão a vida prolongada e os que serão deixados para a morte, entre os que devem permanecer vivos e os que serão mortos. E que se entenda que a morte aqui não é apenas a retirada da vida, mas também é entendida como a exposição ao risco da morte, a morte política, a expulsão e a rejeição. A outra função do racismo é permitir que se estabeleça uma relação positiva com a morte do outro. Não se trata de uma tradicional relação militar e guerreira em que a vida de alguém depende da morte de um inimigo. Trata-se, para Foucault, de uma relação inteiramente nova, compatível com o exercício do biopoder, em que será estabelecida uma relação de tipo biológico, em que a morte do outro, visto não como meu adversário, mas como um degenerado, um anormal, pertencente a uma raça ruim, não é apenas uma garantia de segurança do indivíduo ou das pessoas próximas a ele, mas do livre, sadio, vigoroso e desimpedido desenvolvimento da espécie, do fortalecimento do grupo ao qual se pertence. Desse modo, a raça e o racismo são a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização. Quando vocês têm uma sociedade de normalização, quando vocês têm um poder que é ao menos e toda a sua superfície e em primeira instância, em primeira linha, um biopoder, pois bem, o racismo é indispensável como condição para poder tirar a vida de alguém, para poder tirar a vida dos outros. A função assassina do Estado só pode ser assegurada, desde que o Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo. O racismo é a tecnologia de poder que torna possível o exercício da soberania. Por isso, para Foucault, a justaposição, ou melhor, o funcionamento, através do biopoder, do velho poder soberano do direito de morte implica o funcionamento, a introdução e a ativação do racismo. Racismo e necropolítica. Se para Foucault o Estado nazista foi o ponto exemplar da fusão entre morte e política, a síntese mais bem acabada entre Estado racista, Estado assassino e Estado suicidário foi todavia a experiência colonial a sua gênese. Como já nos alertou Aimé Césaire, a perplexidade da Europa com o nazismo veio da percepção de que o assassinato e a tortura como práticas políticas poderiam ser repetidos em território europeu contra os brancos,
e não apenas nos territórios colonizados contra os povos não civilizados. Para Cesare, no fim do capitalismo desejoso de sobreviver, lá está Hitler. No fim do humanismo formal e da renúncia filosófica, lá está Hitler. E o fato é que o fim do nazismo não significou o fim do colonialismo e nem das práticas coloniais pelos estados europeus. Por isso, Cesare diz que a Europa é indefensável. O colonialismo, portanto, dá ao mundo um novo modelo de administração, que não se ampara no equilíbrio entre a vida e a morte, entre o fazer viver e o deixar morrer. O colonialismo não mais tem como base a decisão sobre a vida e a morte, mas tão somente o exercício da morte, sobre as chamas de ceifar a vida ou de colocá-la em permanente contato com a morte. Não se trata somente do biopoder e nem da biopolítica quando se fala da experiência do colonialismo e do apartheid, mas daquilo que a Achille Mbembe chama de necropoder e necropolítica, em que guerra, política, homicídio e suicídio tornam-se indistinguíveis. O salto teórico de Mbembe na análise sobre a soberania acontece quando relaciona a noção de biopoder aos conceitos de estado de exceção e estado de sítio. Para Mbembe, o estado de exceção e a relação de inimizade tornaram-se a base normativa do direito de matar. O poder de matar opera com apelo à exceção, à emergência e a uma noção ficcional do inimigo, que precisam ser constantemente criadas e recriadas pelas práticas políticas. As relações entre política e terror não são recentes, mas é na colônia e sob o regime do apartheid que, segundo Mbembe, instaura-se uma formação peculiar de terror que dá origem ao que o sociólogo chama de necropolítica. Para ele, a característica mais original dessa formação de terror é a concatenação do biopoder, o estado de exceção e o estado de sítio, em que a raça, mais uma vez, é crucial. É no mundo colonial e não no estado nazifascista que pela primeira vez a racionalidade ocidental se encarna na síntese entre massacre e burocracia. Foi com o colonialismo que o mundo aprendeu a utilidade de práticas como a seleção de raças, a proibição de casamentos mistos, a esterilização forçada e até mesmo o extermínio dos povos vencidos foram inicialmente testados. O terror e as grandes matanças não são algo novo na história política, pelo menos desde a Revolução Francesa. A ligação entre Estado e terror pode ser observada no que Sartre chamou de fraternidade e terror, momento em que a continuidade do mundo instaurado após a Revolução depende do uso sistemático e brutal da violência. Na Revolução Francesa, a violência ou o terror contra o inimigo comum é a maneira de se estabelecer os laços de fraternidade e de unidade social. O colonialismo e os estados escravistas implicam uma nova configuração do terror. Balibar afirma que o apartheid sul-africano é um misto de nazifascismo com escravidão. É um terror baseado na absoluta alteridade, em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder à margem da lei e no qual tipicamente a paz assume a face de uma guerra sem fim. É aí que se revela o necropoder nesse espaço que a norma jurídica não alcança, no qual o direito estatal é incapaz de domesticar o direito de matar, aquele que sob o velho direito internacional é chamado de direito de guerra. A peculiaridade do terror colonial é que ele não se dá diante de uma ameaça concreta ou de uma guerra declarada. A guerra tem regras, na guerra limites. Mas e na ameaça da guerra? Qual o limite a ser observado em situações de emergência, em que sei que estou perto da guerra e que meu inimigo está próximo? Não seria um dever atacar primeiro para preservar a vida dos meus semelhantes e manter a paz? É nesse espaço de dúvida, paranoia, loucura que o modelo colonial de terror se impõe. A iminência da guerra, a emergência de um conflito e o estresse absoluto dão a tônica para o mundo contemporâneo, em que a vida é subjugada ao poder da morte. Dizer que a guerra está próxima e que o inimigo pode atacar a qualquer momento é a senha para que sejam tomadas as medidas preventivas, para que se cerque o território, para que sejam tomadas medidas excepcionais, tais como toques de recolher, mandados de busca coletivos, prisões para averiguação, invasão noturna de domicílios, destruição de imóveis, autos de resistência, etc. A questão territorial é de suma importância para a compreensão da mecânica da necropolítica. A definição das fronteiras entre os estados é ao mesmo tempo a determinação das partes do mundo que poderão ser colonizadas. Desse modo, a guerra legítima é em grande medida uma guerra conduzida por um estado contra outro ou mais precisamente uma guerra entre estados civilizados. Como afirma Achille Mbembe, a centralidade do Estado no cálculo de guerra deriva do fato de que o Estado é um modelo de unidade política, um princípio de organização racional, a personificação da ideia universal e um símbolo de moralidade. Nesse sentido, as colônias, zonas de fronteira, terras de ninguém, são a imagem da desordem e da loucura. Não somente porque lhes falte algo parecido com o Estado, mas, sobretudo, porque lhes falta razão materializada na imagem do homem europeu. Não se poderia considerar que algo controlado por seres tidos como selvagens pudesse organizar-se na forma de um Estado soberano. Não há cidadania possível, não há diálogo, não há paz a ser negociada. Já não se estabelece a diferença entre inimigo e criminoso, vez que a ambos só resta total eliminação. Por isso Mbembe diz que as colônias são local por excelência em que os controles e as garantias de ordem judicial podem ser suspensos, a zona em que a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da civilização. Nesse contexto, o direito não é o limite do poder estatal sobre os corpos humanos e sobre o território, mas somente serve como narrativa post-factum, ou seja, como fundamento retórico do assassinato. A ocupação colonial em si era uma questão de apreensão, demarcação e afirmação do controle físico e geográfico,
inscrever sobre o terreno um novo conjunto de relações sociais e espaciais. Essa inscrição ou territorialização foi enfim equivalente à produção de fronteiras e hierarquias, zonas e enclaves, a subversão dos regimes de propriedade existentes, a classificação das pessoas de acordo com diferentes categorias, extração de recursos e, finalmente, a produção de uma ampla reserva de imaginários culturais. Esses imaginários deram sentido à instituição de direitos diferentes, para diferentes categorias de pessoas, para fins diferentes no interior de um mesmo espaço. Em resumo, o exercício da soberania. O espaço era, portanto, a matéria-prima da soberania e da violência que sustentava. Soberania significa ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado em uma terceira zona, entre o status de sujeito e objeto. A ocupação colonial não pode ser entendida apenas como um evento restrito ao século XIX, mas como uma nova forma de dominação política em que se juntam os poderes disciplinar, biopolítico e necropolítico. A colônia como forma de dominação pode agora ser instituída dentro das fronteiras dos estados como parte das chamadas políticas de segurança pública. O estado de sítio, longe de ser exceção, será a regra, e o inimigo, aquele que deve ser eliminado, será criado não apenas pelas políticas estatais de segurança pública, mas pelos meios de comunicação de massa e os programas de televisão. Tais programas servirão como meio de constituir a subjetividade adaptada ao ambiente necropolítico em que impera o medo. O racismo mais uma vez permite a conformação das almas, mesmo as mais nobres da sociedade, a extrema violência a que populações inteiras são submetidas, que se naturalize a morte de crianças por balas perdidas, que se conviva com áreas inteiras sem saneamento básico, sem sistema educacional ou de saúde, que se exterminem milhares de jovens negros por ano. Algo denunciado há tempos pelo movimento negro como genocídio. Como já vimos, o terror é uma característica que define tanto os estados escravistas quanto os regimes coloniais tardo-modernos. Ambos os regimes são também instâncias e experiências específicas de ausência de liberdade. Viver sob a ocupação tardo-moderna é experimentar uma condição permanente de estar na dor. Estruturas fortificadas, postos militares e bloqueios de estradas em todo lugar, construções que trazem à tona memórias dolorosas de humilhação, interrogatórios e espancamentos, toques de recolher que aprisionam centenas de milhares de pessoas em suas casas apertadas todas as noites desde o anoitecer ao amanhecer, soldados patrulhando as ruas escuras, assustados pelas próprias sombras, crianças cegadas por balas de borracha, pais humilhados e espancados na frente de suas famílias, soldados urinando nas cercas, atirando nos tanques de água dos telhados só por diversão, repetindo slogans ofensivos, batendo nas portas frágeis de lata para assustar as crianças, confiscando papéis ou despejando lixo no meio de um bairro residencial. Guardas de fronteira chutando uma banca de legumes ou fechando fronteiras sem motivo algum, ossos quebrados, tiroteios e fatalidades, um certo tipo de loucura. A análise de Achille Mbembe sobre a configuração atual da soberania é absolutamente condizente com o atual estágio das relações na economia do capitalismo pós-fordista e sob a égide da política neoliberal. As políticas de austeridade e o encurtamento das redes de proteção social mergulham o mundo no permanente pesadelo do desamparo e da desesperança. Resta ao Estado, como balizador das relações de conflito, adaptar-se a esta lógica em que a continuidade das formas essenciais da vida socioeconômica depende da morte e do encarceramento. Sob as condições objetivas e subjetivas projetadas no horizonte neoliberal, o estado de exceção se torna a forma política vigente. Ana Luísa Flausina nos fala como os mecanismos de destruição das vidas negras se aperfeiçoam no contexto neoliberal, conferindo ao extermínio formas mais sofisticadas do que o encarceramento puro e simples. Para ela, as imagens e os números que cercam as condições de vida da população negra estampam essa dinâmica. A expulsão escolar, a pobreza endêmica, a negligência com a saúde da mulher negra e a interdição da identidade negra seriam juntamente com o sistema prisional, partes de uma engrenagem social de dor e morte. A necropolítica, portanto, instaura-se como a organização necessária do poder em um mundo em que a morte avança implacavelmente sobre a vida. A justificação da morte em nome dos riscos à economia e à segurança se torna o fundamento ético dessa realidade. Diante disso, a lógica da colônia materializa-se na gestão praticada pelos estados contemporâneos, especialmente nos países da periferia do capitalismo, em que as antigas práticas coloniais deixaram resquícios. Como também observa Achille Mbembe, o neoliberalismo cria o devir negro no mundo. As mazelas econômicas antes destinadas aos habitantes das colônias, agora se espalham para todos os cantos e ameaçam fazer com que toda a humanidade venha a ter o seu dia de negro, que pouco tem a ver com a cor da pele, mas essencialmente com a condição de viver para a morte, de conviver com medo, com a expectativa ou com a efetividade da vida pobre e miserável. A descrição de pessoas que vivem normalmente sob a mira de um fuzil, que têm a casa invadida durante a noite, que têm de pular corpos para se locomover, que convivem com o desaparecimento inexplicável de amigos e ou parentes é compatível com diversos lugares do mundo e atesta a universalização da necropolítica e do racismo de Estado, inclusive no Brasil. É o que nos revela Marielle Franco em sua dissertação de mestrado UPP, A Redução da Favela 3 Letras, uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Ao analisar a atuação das unidades de polícia pacificadora, implantadas nas favelas do Rio de Janeiro, Marielle Franco procura demonstrar como esta política se desenvolveu em um duplo processo.
a instituição de um controle social militarizado nas favelas e, simultaneamente, a abertura do território à lógica da mercantilização. Franco afirma que algo relevante a ser considerado são as políticas de controle social implicadas nas propostas administrativas da organização democrática. Estas viabilizam ou forjam as dimensões do Estado. Projetos institucionais de enquadramento do anormal, nos termos impostos por uma espécie de controle da saúde coletiva e individual, transmutam na base das estratégias do Estado para lidar com um novo problema, o paradigma da participação na gestão da população favelada. Desse modo, o que tem sido chamado de pacificação, tem possibilitado nos quadros das cidades concebidas como commodities, a implementação de projetos de regularização fundiária e urbanística que trazem consigo a virtual transformação das favelas, principalmente por processos de gentrificação, sobretudo naquelas localizadas nas regiões mais nobres da cidade. Na mesma trama tecida por Membe, Marielle Franco descreve a constituição da soberania na forma do necropoder, o que inclui a ocupação militarizada do território, estado de sítio, e a violência da exceção permanente. A abordagem das incursões policiais nas favelas é substituída pela ocupação do território. Mas tal ocupação não é do conjunto do Estado, com direitos, serviços, investimentos, e muito menos com instrumentos de participação. A ocupação é policial, com a caracterização militarista que predomina na polícia do Brasil. Está justamente aí o predomínio da política já em curso, pois o que é reforçado mais uma vez é uma investida aos pobres, com repressão e punição. Ou seja, ainda que se tenha um elemento pontual de diferença, alterando as incursões pela ocupação, tal especificidade não se constituiu como uma política que se diferencie significativamente da atual relação do Estado com as favelas. E por fim, Franco aponta o elemento racial como central para a tecnologia da necropolítica e das sucessivas intervenções militares e processos de pacificação. A política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro mantém as características de Estado penal segundo Loic Vacuan. Os elementos centrais dessa constatação estão nas bases da ação militarizada da polícia, na repressão dos moradores, na inexistência da constituição de direitos e nas remoções para territórios periféricos da cidade. Ou seja, a continuidade de uma lógica racista de ocupação dos presídios por negros e pobres, adicionada do elemento de descartar uma parte da população ao direito da cidade, continua marcando a segurança pública com o advento das UPPs. Elementos esses que são centrais para a relação entre Estado penal e a polícia de segurança em curso no Rio de Janeiro.